Senhor, abençoa minhas mãos para que saibam acariciar sem aprisionar, para que saibam receber sem possuir, dar sem calcular e sustentar sem condicionar. Abençoa os meus olhos para que vejam detrás da superfície, para que não se fechem pelo medo, mas nunca vejam com ira, para que todos se sintam seguros por meu modo de vê-los. Senhor, abençoa os meus ouvidos para que saibam ouvir a tua voz e percebam claramente o grito dos aflitos, que saibam fechar-se ao ruído inútil do palavreado, e que escutem sem cansaço o silêncio dos emudecidos. Abençoa os meus ouvidos para que sempre estejam abertos aos que necessitam contar as suas memórias, suas alegrias e até mesmo as suas dores. Senhor, abençoa minha boca para que dê testemunho de ti e não diga nada que fira ou que destrua, que só pronuncie palavras que semeiem, que aliviem e não calem nunca o nome dos feridos. Abençoa minha boca para que sempre abençoe e nunca traia a minha própria verdade. Senhor, abençoa o meu coração para que seja templo vivo do teu Espírito, que eu saiba dar calor e refúgio, que eu seja generoso em perdoar, alegre em compartilhar, rápido em compreender e compassivo. Abençoa, Senhor, os meus pés para que busquem a paz e corram atrás dela, que construam caminhos para anunciar-te e evitem os caminhos tortuosos que desembocam na ostentação e na injustiça, que reconheçam as tuas pisadas no caminhar dos humildes e respeitem as chagas de todo o caminhante. Abençoa os meus pés para que deixe lavar os pés do outro e ter também parte contigo. Abençoa-me, meu Deus, para que possas dispor de mim com tudo o que sou, com tudo o que tenho, com tudo o que de ti recebi. Abençoa-me, Senhor, em toda a tua gente e em todos os meus amigos para ti e para todos os teus dias. Que assim seja. Amém. Eu me chamo Luiz Cláudio. Iniciamos agora a nossa liturgia diária. A palavra que hoje quero compartilhar com cada um de vocês, ela se encontra no livro do Evangelho de João, no capítulo 8, do versículo 21 ao 30. Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: Quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo? Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que eu ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, a conversa que Jesus tem hoje com os judeus
acontece pouco depois do episódio da mulher adúltera, e é a continuação do capítulo 8 do Evangelho de São João, que nós estamos refletindo. O tema principal é a revelação que Jesus faz de si próprio, argumentando que foi enviado pelo Pai para trazer a mensagem da salvação. Os judeus e fariseus não entendiam bem o que Jesus estava dizendo e o que escutavam. Interpretavam como queriam. Por exemplo, quando Jesus dizia que para onde iria eles não poderiam acompanhá-lo, os judeus pensaram que Jesus estava dizendo que iria se matar. Quando Jesus falava daquele que o enviou, os judeus pensavam em uma pessoa humana e não compreendiam que Jesus estava falando de Deus. O capítulo 3 da carta aos Colossenses se inspirou no ensino de Jesus. Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. Os cristãos não são pessoas que simplesmente concordam com o que Jesus ensinou. Eles são chamados a seguir o Mestre, sendo testemunhas da sua presença no mundo. Os cristãos devem sentir-se filhos de Deus, atraídos pelo exemplo do próprio Cristo. É muito mais do que admiração por uma doutrina ou por alguém, é compromisso de atualizar o ensinamento e de estabelecer um novo relacionamento com Deus e com as pessoas. Por isso, a fé não se expressa apenas em momentos de comemoração, de celebração ou de espetáculo. A fé impulsiona a pessoa para um futuro melhor do que o presente e exige o empenho pessoal para mudar o que é necessário e também é possível. Diante do cristão, esta imagem de Cristo na cruz do Calvário, como lembrança do alto preço que foi pago para assegurar-lhe um destino feliz. Entende-se, então, o que o Mestre diz certa vez: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, sabereis que eu sou. Os sofrimentos e a morte de Jesus seriam a expressão da intensidade do seu amor por todas as pessoas, revelando que o nosso Deus é o amor sem fim. Quando o Mestre falava do assunto, os discípulos achavam muito estranho. De fato, é difícil explicar, pois não se trata de entender com a razão. Somente ao chegar o momento decisivo da cruz é que se verificou o contraste, a grande diferença. De um lado, o medo que se afugentou quase todos os seus amigos, e do outro, a incompreensível entrega da vida para que todos voltem-se para Deus. E então, Jesus acusa aqueles judeus de não serem do alto como ele. A característica que faz com que Jesus seja do alto e que o Pai nunca saía de sua companhia é que ele sempre faz o que é do agrado do Pai. Se nós quisermos ter vida com ele, precisamos buscar as coisas do alto. Pai, reforça a minha fé em teu Filho Jesus, cuja morte nos resgata da escravidão do pecado e nos introduz no reino da fraternidade. Amém? Amados irmãos, a reflexão desta mensagem de hoje é que os judeus compreendem que a morte de Jesus pode estar próxima, uma vez que Jesus fala de sua partida para onde eles não poderão ir, mas levantam a hipótese de suicídio por parte de Jesus, deixando de perceber que a causa da morte de Jesus é a própria incredulidade deles, da recusa diante da revelação sobre quem de fato é Jesus, da não aceitação do fato que Jesus é Filho de Deus, o enviado do Pai, para fazer a vontade dele e viver em plena comunhão com ele. Alguns judeus creram e a semente do reino foi lançada, mas muitos não creram
o que resultou também na morte de Jesus. Amém? Eu espero, mais uma vez, ter conseguido transmitir a cada um de vocês um pouquinho mais do Evangelho e da Palavra do nosso Deus. Claro, hoje não seria diferente. Uma mensagem dessa, devemos tirar o nosso momento de reflexão. Não fique apenas nas minhas explicações. Com toda certeza, Cristo tem algo mais a dizer para você. Que você abra a tua Bíblia, que você procure mais, que estude mais, repetindo. Essa mensagem se encontra no livro do Evangelho de João, no capítulo 8, do versículo 21 ao 30. Que você leia e procure extrair mais desta palavra o que mais Cristo tem para você. Amém? À medida que eu ensino, eu também aprendo. À medida que eu evangelizo, eu também sou evangelizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todo aquele que crê, diga amém. Que Deus, nosso Pai, venha sobre todos nós em mais esse dia de hoje e que nos abençoe a todos. Fiquem todos nas graças do nosso Deus. Que assim seja. Amém.